já se imaginou não podendo mais caminhar, precisando de uma cadeira de rodas, de um andador ou de muletas? Pois é sobre esse assunto que nós falamos a partir de agora, aqui no Rede de Olhares de hoje. Gostaria de começar conversando com a Simone Perini, ela que é psicóloga da PAI aqui de Caxias do Sul. Tudo bem, Simone? Tudo bom, e você? Hoje nós vamos falar durante o programa de 2 casos de pessoas que já nasceram com algum tipo de deficiência que as faz precisar ou de uma cadeira de rodas, ou de uma muleta, ou de um andador. E tem também aquelas pessoas que ao longo da vida acabaram perdendo os movimentos. Seja por um acidente, sempre é um caso muito traumático? Você acha que é um caso mais traumático quando a pessoa perde esse caminhar ou até da própria família quando nasce com uma criança com uma deficiência? Viviane, eu acho que a gente, na verdade, está falando de 2 tipos de sentimentos, né? Porque se a pessoa perdeu a capacidade de caminhar, ela tem que lidar com uma perda, com um luto. Então, ela tem que passar por um processo de elaborar o luto de algo que existia e deixou de existir. A pessoa que nasce sem o poder de caminhar não deixa de ser também uma perda, mas é um processo de elaboração diferente, porque ela não viveu aquilo antes. Eu quero saber, Josiane, qual foi o teu caso, isso que a Simone estava colocando anteriormente. Você nasceu com alguma deficiência ou você adquiriu ela ao longo do tempo? Adquiri, faz 4 anos que eu estou na cadeira de rodas, devido a um acidente automobilístico. E... Foi um acidente de carro? Foi acidente de carro. E como é que foi para você, Josiane? Quantos anos você tem? Você é super jovem, né? 29. 29 anos. Como é que foi para você lidar com essa perda? Olha, eu aceitei, sabe? Daí, quando a mãe me disse, né, tu vai ficar um tempinho na cadeira de rodas, eu não relutei, assim, sabe? Cassandra, você que representa, é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Caxias do Sul, como é que foi o teu caso, Cassandra? Conta pra gente. Meu caso, bom, eu uso cadeira de roda há 15 anos, né? Eu tinha 17 anos quando tive um acidente com uma arma de fogo, foi um tiro acidental, né? Eu não sofri muito porque sempre tive fé, né? Então eu entendi na hora que Deus queria me ensinar algo naquele momento. E eu pensei 2 coisas, ou eu lamento ou eu procuro aprender com o problema. E eu fui feliz porque eu decidi aprender com o problema, né? Hoje não me lamento nem um pouco por estar na cadeira de roda, porque aprendi muito e aprendo todos os dias. Vanessa, e você? É cadeirante desde o nascimento ou não? Como é que foi? Na verdade, assim, eu e a minha irmã, a gente nasceu com uma doença genética, que é degenerativa. Na verdade, a gente foi perdendo aos poucos, mas a gente já nasceu sem ter toda a mobilidade de uma criança. Eu não gosto de usar a palavra normal, porque eu não acho que a gente seja anormal, mas enfim, né, de uma criança padrão. Então, assim, a diferença que a psicóloga estava falando para mim é que, assim, a gente não se percebe diferente. Quem nos mostra que nós somos diferentes é a sociedade. Nossa mãe nunca contou que a gente era deficiente, né? Até hoje ela não contou isso pra gente. A gente acabou descobrindo indo pro mercado, pro trabalho, pra escola e até hoje eu ainda acho que eu sou normal, que eu posso fazer qualquer coisa, né? A gente acaba só descobrindo que não pode quando chega na limitação. Você nunca chegou a andar? Eu não, eu nunca andei. Eu engatinhei um pouquinho, assim, mas não cheguei a andar completamente, né? E aí passei por algumas cirurgias para tentar andar, mas como não foi possível, eu optei por usar a cadeira, que era mais fácil para mim poder ir para a escola, para mim poder participar da sociedade, era mais fácil usando a cadeira. Eu acabei optando eu mesma por isso, né? Por causa da história de vocês também, aproveitando esse gancho, uma reportagem que a nossa equipe fez com o Leandro, ele que tem 13 anos, estuda numa escola municipal do bairro Vila IP, aqui de Caxias do Sul, e ele é cadeirante. E nós vamos conferir agora como é que é a história dele, essa acessibilidade à escola.
Todas as tardes, a tarefa de levar Leandro, de 13 anos, para o colégio fica de responsabilidade do pai Antônio. A dificuldade dele hoje, para nós, é voltar para casa à tarde, porque é só subida, né? Porque daí é mais chatinho, só morro a subir, né? Assim. O mais é normal, para nós é normal, né? Porque nós já temos o ritmo, né? Leandro estuda em uma escola municipal de Caxias do Sul. Está no 3º ano do ensino fundamental. E é nesse ambiente escolar que ele ganha um novo companheiro. Quem é que te ajuda a subir as escadas, a descer? Ele é o monitor, o William. Eu digo que eu sou um segundo professor dele. Porque a professora explica para ele a atividade que ele vai fazer, que geralmente é diferenciada, né? E aí eu fico acompanhando ele, vejo se ele está fazendo certo, ajudo ele, né? Por isso que eu digo que com crianças assim, a presença do monitor é essencial. E o Leandro é uma criança muito carinhosa, muito educada, e eu já tenho um vínculo bem grande com ele, uma amizade bem forte. Dentro da sala de aula, Leandro, que é cheio de amigos, se transforma no centro das atenções. Os colegas adoram ele. Geralmente a gente tem briga no início da aula para saber quem que vai sentar do lado do Leandro. Aí até a gente organizou agora em ordem alfabética, né? Para cada dia um colega poder estar sentando junto com ele. Eu te ajudo a botar as letras aqui. Eu sento todo dia com o Leandro para ajudar ele. Tu ajuda a empurrar a cadeira de rodas também? Eu ajudo a erguer, falar ali na escada para ir pro lanche. É mais a questão mesmo de se locomover, né? De se deslocar dentro da escola, né? Que a nossa escola não tem rampas, ela é cheia de escadarias. Aí, felizmente, a gente conta com a ajuda do William para estar fazendo isso, né? Em Caxias do Sul, das 85 escolas municipais, 54 são adaptadas para acessibilidade. Os recursos derivam de verbas do governo federal e da assistência da Secretaria Municipal de Educação. É um direito, né? Então, se é um direito, vale para todo mundo. E eu acho que é isso que a gente pode fazer, solicitar ao poder público, né, um planejamento mais articulado desse nosso espaço e de todos os outros espaços que vierem a ser alterados ou construídos, né, para que a gente não tenha que tornar a acessibilidade um problema, mas que a gente tenha na acessibilidade a garantia de um direito. Tá aí a história do Leandro. Eu converso agora com a professora Rosa, ela que é coordenadora da acessibilidade aqui de Caxias do Sul. Professora Rosa, eu gostei muito da frase da diretora da escola, que ela coloca que para que a acessibilidade não seja um problema, mas a garantia de uma solução. Ouvimos aí na reportagem que das 85 escolas municipais de Caxias, 54 são adaptadas, ou seja, ainda existe um trabalho a fazer aí para que todos possam ter acessos, mesmo com a presença dos monitores, que é um fator positivo também, né? Com certeza, né? A Coordenadoria de Acessibilidade foi criada esse ano, né? E ela vem, então, para desenvolver as políticas públicas, né? E garantir os direitos da pessoa com deficiência. E garantindo os direitos das pessoas com deficiência, com certeza, nós estamos voltados para essa questão da acessibilidade nos órgãos públicos, primeiramente, né? Nós sabemos que existem todas as escolas que foi citado que ainda não estão acessíveis para as pessoas com deficiência, né? Mas nós já estamos indo e vendo, né, quais as dificuldades para se começar a fazer um trabalho para se garantir esses direitos das pessoas. Também existem as pessoas que envelhecem e acabam perdendo os movimentos também. E muitas vezes relutam ao usar uma bengala, um andador. Primeiramente, boa noite. Boa noite. O que a gente observa na nossa prática normal? Em relação a quem não caminha e quem caminha. Ou seja, o paciente que teve uma patologia congênita, que nasceu sem caminhar, ele é um paciente que o manuseio desse paciente é muito mais tranquilo do que um jovem de 20, 25, 30 anos se envolve num acidente, faz um traumatismo raquimedular e não caminha mais. Então, o aspecto não só
ortopédico da patologia, mas o aspecto psicológico de que, porque essas pessoas há 10, 15 minutos atrás, antes do acidente, eram pessoas normais. E acabam, não que sejam anormais, mas perder uma função importante. É um choque muito grande, né? Perder uma função que é importante para todos nós, né? E no decorrer da vida, a gente que trabalha com pacientes idosos, hoje eu tenho pacientes com prótese de joelho com 95 anos, né? Com o passar do tempo, quer com o envelhecimento vai degenerar essas articulações e os pacientes vão precisar de uma ajuda médica, uma ajuda ortopédica para poder voltar a caminhar. Como a sociedade está preparada para receber essas pessoas com deficiência? No seu ponto de vista, qual é sobre essa questão, Cassandra? Sim, nós falamos no envelhecimento, né? Por isso que é importante pensar no desenho universal. Existem normas técnicas, a NBR 9050, que ela fala num padrão de acessibilidade. Só que a sociedade ainda não está entendendo essa questão do padrão de acessibilidade. Quando se pensa numa rampa, se joga um cimento ali. E não é só isso, existe uma medida. Existe uma regra de inclinação, né? E tem que pensar em todos, pensar que nós vamos envelhecer também. Se existe um órgão público que não tem uma rampa de acesso, não tem acessibilidade nenhuma, ele ajuda a fiscalizar esses locais aqui em Caxias do Sul? Sim, essa é uma das competências do Conselho. Ser fiscalizador, apoiar as secretarias. E nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, de levar essa consciência. A gente reúne geralmente com os gestores para essas conversas, né? A questão da criação da coordenadoria de acessibilidade, ela veio de ideias, de propostas de política do próprio Conselho. Eu faço um breve intervalo para chamar a dona Iraci, do bairro Bela Vista, aqui de Caxias do Sul, que está conosco na linha. Tudo bem, dona Iraci? Bem. Tudo jóia? A senhora tem alguma pergunta para fazer a respeito da acessibilidade? Casualmente, eu botei agora no TV e vi que ela está falando ali a insensibilidade, né, das pessoas. Porque eu fiquei com sequelas de uma cirurgia de coluna que eu fiz. Eu fiquei 1 ano numa cadeira de roda. E eu precisei ir no médico. E daí meu marido estava comigo, tinha uma vizinha junto, e chegamos lá no médico, tinha o elevador, né? E daí eu fui na garagem lá embaixo para poder ter acesso ao elevador, porque eu estava de cadeira de roda. E o elevador subiu reto porque não tinha como entrar mais pessoas, né? E a minha vizinha estava lá no andar esperando, e daí uma senhora ficou muito brava. Ela disse que pessoa com cadeira de roda tinha que ficar em casa, não tinha que sair. O que faz para atrapalhar os outros? Porque ela precisava no médico, que ela tinha horário marcado, né? E a minha vizinha ficou irritada com isso. Ela se não é porque ela está numa cadeira de roda, que ela não tem que sair, né? Muito pelo contrário. Por isso que eu digo, além de sensibilizar as autoridades, sensibilizar as pessoas também, né? Que elas não têm noção do que é uma pessoa, né? E ela numa cadeira de rodas, né? Ficou super irritada porque o elevador subiu direto, porque tinha mais gente, eu estava na cadeira de roda. Ok, dona Iraci, muito obrigada pela sua participação. Quero saber do João. João, isso que a dona Iraci coloca aí, desse preconceito, né? Uma pessoa de cadeira de rodas não poder sair de casa. Isso, esperamos que seja uma minoria que pense assim, né? O que você percebe nessa sua vida enquanto cadeirante? Bom, eu vejo que esse tipo de absurdo aí não é característico só à pessoa portadora de deficiência. Eu acho que existem muitas pessoas com uma mentalidade muito retrógrada que acabam julgando pessoas por aparência, por uma cadeira de roda, por uma muleta ou até pelo próprio perfume que a pessoa está usando. Eu me tornei cadeirante aos 21 anos, então eu costumo dizer que não havia sido nem inventada a palavra acessibilidade aqui em Caxias e muito menos a palavra inclusão. Eu brinco com isso, lógico que a palavra já havia sido. E eu tive a honra de fazer parte, junto com outras entidades de Caxias, de um grupo que abriu caminhos. Nós conseguíamos transporte, os primeiros ônibus adaptados, nós fomos lá, reivindicamos. E não me lembro de ter sido excluído, de ter sofrido preconceito em momento nenhum dessa vida. Comecei na SDF faz 3 meses. Você é cadeirante de nascença ou não? Depois dos 19 anos.
Eu fiz uma cirurgia para ver se melhorava, acabou piorando mais ainda. E o que você pensa em relação ao esporte? Isso que o João colocava da necessidade de vocês praticarem uma atividade física. Eu acho bom, porque eu fiz natação há 4 anos, eu comecei no basquete há 3 meses, estou me sentindo muito bem, eu estou participando bastante estou saindo bastante, estou fazendo muitas atividades. Sou natural de Passo Fundo e estou a Caxias desde 2000, final de 2000 para 2001. Então é um prazer rever o João, o pessoal que eu conheço já aqui de Caxias. E aí sou atleta paralímpico do tênis de mesa, né? A gente tem um projeto com a prefeitura desde 2010 e a gente representa a cidade em campeonatos municipais, estaduais, nacionais e até internacionais. Eu tenho a classificação funcional, que é quando um médico especialista, junto com um fisioterapeuta, diz, né, qual que é a tua limitação para aquele esporte específico. Né? E os esportes olímpicos e paralímpicos, né, melhor dizendo, todos têm uma classificação. Né? Então, o atleta ele é classificado pelo seu limite físico e aí tu vai jogar, tu vai competir com pessoas com o mesmo grau de deficiência. E eu já estou pensando na próxima competição a nível nacional. Opa, que bom! Que é em Maringá, se tudo der certo. Vamos torcer por você, Alex. Eu vou fazer assim, eu vou passar a palavra mais rapidamente, porque a gente está quase encerrando o programa. Simone, o esporte é um motivador muito forte para essas pessoas, né? Com certeza, porque mostra pro deficiente que ele tem capacidade, que ele tem habilidade e que ele não pode permitir que aquela deficiência física o impeça de ir à frente. Então é essencial, o esporte é básico. São essas perspectivas aí. Quero falar com essa moça, você é voluntária na Rampa, é isso? Sim, eu faço trabalho voluntário na área de informática. Mas já há alguns anos atrás, em outro estado, eu já fiz na PA, em Santa Catarina. Como é que é teu nome? Meu nome é Marineide. Marineide, o que você aprendeu lá na Rampa? Na Rampa eu aprendi, na verdade eu estou aprendendo mais do que ensinando eles. E estou aprendendo com o meu próprio neto que eu crio. Ele tem paralisia cerebral, hemiplegia também, só que afetou o lado esquerdo. E eu também tinha, além, né, de ser vó, além de fazer trabalho voluntário já com deficientes há muito tempo, eu também faço parte da sociedade, ainda tem aquele medo, aquela... eu mesmo estou impondo dificuldade para ele, ele nem sabe que ele é deficiente, ele tem só 1 ano e 4 meses, mas eu já estou impondo, eu já estou com medo, né? Ele vai crescer, ele vai ver os coleguinhas jogar, mas eu não posso, né? Claro que isso não... Tanto é que ele faz também natação paralímpica aqui na UX. Tomara que a sociedade possa acolhê-lo, né? Sim. Com mais carinho também. Quero falar com esse moço aqui. Como é que é seu nome completo? Boa noite a todos. Eu sou Silvestre Pedroso. E aí, seu Silvestre, estar de muleta também gera preconceito muitas vezes? Gera preconceito, porque eu caminhei aos 9 meses de idade. Caminhei até os 2 anos de idade. E aí fui acometido pela poliomielite. E aí eu só pude me levantar com a ajuda de muletas da família e da sociedade aos 11 anos de idade. E, graças a Deus, hoje a gente se sente feliz, que nem as meninas ali disseram, que na realidade a gente viu que era deficiente quando a gente saiu de casa, foi para o colégio, porque aonde chega um deficiente, na minha época, as atenções eram todas voltadas para a gente, porque assim, eu nunca me vi deficiente no meio da família, que a minha família, a gente se criou na colônia, eles me levavam para pescar, para caçar, para todo o lado, a família acompanhava, então a gente se sentia normal, graças a Deus, e eu agradeço a minha família, porque assim, quando eu comecei a estudar, o colégio era 3 quilômetros longe de casa, minha família me botava nas costas e me levava para o colégio. E se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui. Que bom, então, acho que tudo começa ali pela família também, né? Família. Esse amor, essa aceitação aí, o quanto isso é importante, né? Isso, muito importante. E aí, quando a gente se depara com a cidade, a gente vê que tem acessibilidade, mas não é a acessibilidade que a gente vê que precisa ter. E quando a gente olha para umas rampas assim,
E o engenheiro que projeta, ele não se coloca no lugar do deficiente. Não pensou com carinho, né? Porque tem rampas aí que foram construídas para alpinista e não para deficiente. Então, Tá bom, muito obrigada. Dona Cecília, a senhora é assistente social da Rampa, né? Que atende pessoas com deficiências físicas aqui em Caxias do Sul. Já existe há quantos anos? A Rampa foi fundada em 10 de novembro de 90, portanto já fez 21 anos, né? Já é maior de idade. E nós estamos trabalhando aí no atendimento, assessoramento e garantia de direitos da pessoa com deficiência. E nós trabalhamos também no programa de atenção integral à família, como nós estávamos falando, como a família é importante nesse momento que eles têm uma pessoa com deficiência. Porque nós só vamos compreender a dificuldade da pessoa com deficiência no momento que nós temos alguém na nossa casa, alguém próximo a nós. O quanto é importante esse acolhimento da família. E nós trabalhamos também muito forte, desde 2006, nós montamos o banco de currículos, onde nós trabalhamos a inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, a lei de cotas, né? E nós tivemos a grata satisfação de já ter incluído mais de 400 pessoas no mercado de trabalho. E muitas pessoas é o seu primeiro emprego. E eles têm muita satisfação de estar trabalhando, porque eu acho assim, que a pessoa com deficiência, ou nós, dito sem deficiência, que eu não gosto de dizer sem deficiência, o trabalho é tudo também. Como o esporte faz parte da vida da pessoa, o trabalho dignifica também a pessoa. E é muito importante. Então, nós trabalhamos também com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa com deficiência e a família. Nós trabalhamos nesses 3 grandes leques, né? Ok, obrigada, dona Cecília. Infelizmente, o programa está terminando. Doutor Remy, eu gostaria de terminar com uma frase sua aí de apoio aos cadeirantes, às pessoas também que estão aí com essa questão do envelhecimento também. O que falar para essas famílias, para essas pessoas que possam buscar na tecnologia também algumas formas aí de ajudá-las nesse caminhar, né? Eu acho que a sociedade tem que se ater a duas coisas básicas. Primeiro, todos nós temos um grande potencial de ficar velhos, né? Hoje, a média dos meus pacientes é acima de 70 anos. Né? Então, assim, a longevidade está aí. E todos nós vamos ter um dia alguém que vai ter alguma deficiência dentro da nossa casa. Então, as pessoas têm que encarar isso de uma outra forma. Para quê? Para que a gente se prepare para o futuro. E a outra situação é que todos nós somos potenciais cadeirantes, porque nosso trânsito está muito enlouquecido, os nossos acidentes automobilísticos estão mais severos, nossos automóveis são muito mais potentes. Então, assim, a gente tem que lembrar de que hoje nós estamos caminhando, mas com o que nós estamos construindo, que é um trânsito muito ruim, uma sociedade cada vez que corre mais, que não se atém ao ser humano, isso certamente um dia todos nós vamos ter uma passagem da nossa vida, vai ter um deficiente, vai ter um cadeirante. Então o objetivo é, vamos dar uma segurada na nossa vida, lembrar de que todos nós somos potenciais cadeirantes, né? E de que a gente tem que olhar com os outros olhos os cadeirantes. Por quê? Porque se a gente dá uma estrutura melhor, a gente tem uma acessibilidade melhor, a gente está contribuindo não só para eles, mas para nós no futuro. Também. Concorda, Simone? Concordo, Viviane. E acho que um recado para toda a sociedade é que as pessoas passem a ver o deficiente além da deficiência. A deficiência é um item, é uma situação, mas eles são cidadãos, têm habilidades, têm N qualidades, e que as pessoas passem a vê-los através dessa deficiência, e que a deficiência não seja o primeiro plano, né? Porque todos eles têm inúmeras habilidades, assim como os ditos normais têm inúmeras deficiências também. Todos nós, né? Ok, gente, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco. O programa Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra num próximo momento. Até lá!